Bíblia Sagrada Online BIBLIA Sagrada Online. Buscar na Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, temas, versículos, versículo do dia. Bíblia, Novo Testamento, Mateus 13. Mateus 13. Versículos de Mateus 13 do livro de Mateus da Bíblia. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. 2 Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia. 3 Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. 4 Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. 5 Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. 6 Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 7 Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. 8 Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. 9 Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 10 Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? 11 Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. 12 A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 13 Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. Ouvindo, não ouvem. Nem entendem. 14 Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. 15 Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. 16 Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17 Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18 Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19 Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. 20 Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21 Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22 Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23 Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A ilustração do joio. 24 Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. 25 Mas enquanto todos dormiam,
veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. 26 Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27 Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? 28 Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? 29 Ele respondeu: Não, porque, ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. 30 Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. A ilustração da semente de mostarda e do fermento. 31 E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. 32 Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. 33 E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. 34 Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. 35 Cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da ilustração do joio. 3:6 Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. 37 Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. 38 O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39 O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. 40 Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. 41 O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. 42 Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 4:13 Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A ilustração do tesouro escondido e da pérola. 44 O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45 O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46 Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A ilustração da rede. 47 O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. 48 Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. 49 Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. 50 E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 5:1 Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas?
Sim, responderam eles. 52 Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Um profeta sem honra. 53 Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. 54 Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? 55 Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56 Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? 57 Ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. 58 E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles.